Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Galera, tá chegando uma coleçãozinha nova aí de quadrinhos nas bancas, que é essa aqui, coleção clássica Marvel. E a número 1 vocês vão encontrar nas bancas do Homem-Aranha. Qual que é o princípio dessa coleção e por que eu achei que seria bem legal vir falar um pouquinho para quem não conhece? Basicamente a ideia é trazer as primeiras histórias dos principais personagens da Marvel. Então na coleção número 1, a gente tem, como vocês estão vendo, o Homem-Aranha. A coleção vai ser um pouquinho mais... essa edição, né, vai ser um pouquinho mais barata, como acontecem com essas coleções de banca. Então essa aqui é R$14. A segunda são as primeiras histórias, a origem do Quarteto Fantástico, ao preço eu acho que de R$24 a R$25. E a partir da terceira vai ficar tabelado aqueles R$35, mas lembrando que esse tipo de coleção, coleções que a Salvat trabalhou durante muito tempo, também a própria Eagle Moss, acabam sofrendo reajustes em algum momento. Por quê? Só para essa primeira leva já está prevista 60 edições. Podem vir a ser mais depois, tá? Essa coleção já está sendo publicada na Espanha e, se não me engano, já passou de 200 edições. Mas falando um pouquinho sobre a coleção e falando sobre essa primeira edição. Como vocês podem ver, ele é um material realmente, né, mais antigo, afinal a gente está falando da origem dos personagens. O Homem-Aranha, por exemplo, ele foi criado em 1962. Então, olhem aqui, né, a primeira aparição do Homem-Aranha, olha o tipo de traço. Ele é uma criação do Stan Lee e do Steve Ditko, um dos caras aí responsável por trazer vários personagens para o universo Marvel, por exemplo, também o Doutor Estranho. E o que logo de cara eu gostei bastante dessa edição é que ela tem bastante texto. Isso já é uma coisa que eu curto bastante, porque se a gente está falando de uma coisa que é histórica, se a gente vai falar de quadrinhos mais antigos e da relevância deles, eu acho fundamental ter texto contextualizando, explicando por que era interessante, falando mais dos autores. Além disso, a gente sempre tem a reprodução das capas originais. Então, o Homem-Aranha ele estreia na Amazing Fantasy XV, uma revista que já estava indo meio mal. E aí a gente tem a capa dele. E depois, o Homem-Aranha vai ganhar a sua própria revista. Quando ele ganha a própria revista, a gente tem também aqui, então, novamente os textinhos acompanhando, e tá aí a Amazing Spider-Man número 1. Essa primeira vai compilar, tem a Amazing Fantasy número 15, que é quando ele surge, e depois tem a Spider-Man da número 1 a número 5. Sobre a história, o que vocês podem esperar, né? Obviamente, galera, tem ideias um pouco mais datadas aqui. A gente está falando de quadrinhos que já tem um baita tempo aí, tem literalmente 70 anos de existência, né? Praticamente isso. Então, a do Homem-Aranha, apesar de ser muito antigo, às vezes o traço ser um pouco mais duro, terem algumas passagens bem curiosas. Tem um trecho aqui onde um dos primeiros supervilões que o Homem-Aranha enfrenta é o Consertador. E ele está trabalhando com alienígenas. E eu achei muito engraçado um balão onde o Homem-Aranha percebe que isso está acontecendo. Aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Ele vê pela primeira vez que o Consertador está trabalhando com alienígenas. E ele fala assim, então é isso. Eles são alienígenas que colocaram aparelhos espiões nos rádios para descobrir nossos maiores segredos militares e científicos. E ele fala isso numa naturalidade. Então tem essas coisas que são mais engraçadas, que são coisas um pouquinho até mais infantis. Mas, mesmo assim, pelo menos ao que eu li até agora, tô na 3 ali, que é quando surge o Dr. Octopus pela primeira vez, é muito fluido. A do Homem-Aranha é muito fluida, é uma leitura muito gostosa. É melhor, muitas vezes, do que muitos quadrinhos que a gente encontra hoje em dia do Homem-Aranha nas bancas. Então, eu achei bem legal. Estou pensando em colecionar do Homem-Aranha. Para quem não quer colecionar tudo, afinal, vai ter Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk, Demolidor, Thor, Capitão América e Vingadores. Eu acho que nessa primeira leva é isso. Tem X-Men também. Para quem não quer colecionar tudo, vai aí algumas dicas, né, só para vocês saberem. Olha só. Do Homem-Aranha, nessa primeira leva de 60 edições, a gente vai ter 10, ao longo aí de 60. Como é quinzenal, vai dar 30 meses. Então, mais ou menos 2 anos e meio, a gente vai ter 10 edições do Homem-Aranha. Do Quarteto Fantástico serão 12, do Hulk são apenas 4, do Demolidor são 5, dos X-Men 4 também, do Thor são 9, dos Vingadores 6, Homem de Ferro 6, Capitão América 3. Então, às vezes, vai focado já em alguma coisa que você acha mais legal, né? Que até dá para colecionar. E, como eu falei, é uma coleção que vai trazer muita coisa legal, como, por exemplo, alguns esboços originais de quando surgiu o personagem. É uma coleção bem completinha, sendo sincero.
Se o preço não tivesse tão salgado, afinal, R$ 35 por edição, ser uma edição quinzenal, com tanta coisa já saindo na banca, por exemplo, você que está acompanhando os novos X-Men, nessa fase que está espetacular, que tem 1 milhão de coisas, várias revistas, já é R$ 50 por mês, são 2 edições a 25. Elas têm um tamanho parecido, têm um material similar. Eu entendo que esse material é um pouco mais focado em outro público, ele até tem um acabamento um pouquinho melhor do que a dos X-Men, mas gente, R$ 35 numa coisa que é quinzenal, com histórias que às vezes serão sim datadas, dependendo dos personagens elas vão ser datadas, eu achei caro. De toda maneira, vale a pena, de repente corre na banca, compra a primeira que é do Homem-Aranha, que é fluido, conhece a coleção, compra só a número 1 dos personagens, escolhe um personagem que você tem muito apreço, que vão ter poucas edições. Galera atualmente adora o Capitão América, vão ser só 3 edições nessa primeira leva. Ele começa lá ainda durante o período de guerra, né? É um personagem ainda mais antigo, da década de 40. Enfim, passando para apresentar para vocês então, coleção clássica Marvel, número 1, Homem-Aranha, número 2 a gente tem o Quarteto, provavelmente ainda vou comprar do Quarteto também, volto aqui e faço outro vídeo. Essa aqui por enquanto estou gostando bastante. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima!